Quero parabenizar toda a equipe da EBP em Foco. Hoje nós podemos comemorar mais um trabalho que vem sendo prestado na Escola Bíblica Dominical. São de grande importância cada subsídio que os irmãos elaboram. Eu estive pessoalmente em Teófilo Otoni a convite dos irmãos, tive o privilégio de conhecê-los e pude constatar que os irmãos procuram viver aquilo que pregam. E por esse motivo eu tenho procurado dar um destaque especial nas publicações dos subsídios, colocando como um dos primeiros vídeos em nosso site, porque eu tenho certeza que será bênção para a vida dos irmãos. Os irmãos procuram viver aquilo que prega, e isso para mim é muito importante. Parabéns, que Deus vos abençoe. Queridos irmãos, Shalom, é um grande, enorme prazer estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje gravando a lição de número 8, que traz como tema o início do governo humano. É um enorme prazer estar com vocês. Eu quero deixar um grande abraço às pessoas que têm nos ajudado, têm compartilhado, têm curtido a nossa página, dado like na nossa página e principalmente tem colado e copiado a nossa lição que eu tenho deixado abaixo do vídeo. Eu quero iniciar essa lição, como sempre, agradecendo ao Senhor primeiramente pelo número de visualizações que nós estamos tendo. Nós estamos completando um ano, será agora esse mês de novembro, dezembro, é o aniversário da EBP e tem grandes parceiros nos parabenizando, que eu quero deixar um grande abraço a todos, aqueles que têm nos dado a honra de estudar conosco. Muito obrigado, querido. E como sempre, quero iniciar mandando um forte abraço às pessoas que curtem a nossa página, que principalmente pedem lição e hoje tem estado em estado de oração por Minas Gerais, que está necessitando, meu querido. Eu quero, como sempre, iniciar deixando um grande abraço para o meu amigo professor Everton Fernando, da Assembleia de Deus em Indaiatuba, em São Paulo, filial de Pederneiras. Felipe Oliveira, da cidade de Teresina, no Piauí. Ao Cleiton, meu amigo Cleiton, que ligou para mim, conversei com ele lá nos Estados Unidos, lá de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Nós ficamos quase uns 20 minutos batendo papo. Diz que está com uma grande missão nos Estados Unidos, está crescendo a escola bíblica. Isso é maravilhoso. Lá nos Estados Unidos, a escola bíblica está iniciando um projeto novo e ele diz que sempre tem estado com a EBP em Foco. Querido, que Deus te abençoe, meu amado. Grande abraço ao Cleiton, todo o pessoal dos Estados Unidos, lá de Nova Jersey. A Josiane Gonçalves, ao presbítero Marcos de Itajaí, Santa Catarina, a minha amiga Rosimer Marques Portos Mendes, a Maura Lúcia Pires, ao José Roberto de Moura, de São Paulo. E José Roberto sempre, o Antônio está aqui, ele sempre marca quase as 300 pessoas na missão imposta lá, meu amigo. Muito obrigado. Grande beijo no coração do Senhor ao meu amigo José Roberto de Moura e ao Alex Rosa. Deus possa te abençoar, meu querido. Muito obrigado por compartilhar parte do seu pensamento para conosco. Hoje nós vamos de tópico a tópico, como sempre, explicar e ter um grande debate. Tenho comigo dois grandes homens de Deus, o presbítero Toninho, o evangelista Toninho agora, o senhor já conhece, e hoje eu tenho na bancada comigo quem sempre está por trás da câmera. Hoje eu coloquei para sentar. Hoje ele vai falar, é o Eli dos Anjos, EDAC, edições, que sempre nos ajuda nas edições do EBP em Foco. Eu vou iniciar, como sempre, lendo tópico a tópico. Está conosco então, dando início à introdução, o professor Eli e na edição. Fica à vontade, meu querido. Queridos, a paz do Senhor. Para mim é um enorme prazer estar participando da bancada dessa revista. Uma revista que tem um tema muito, mas muito importante mesmo, que fala sobre o início do governo humano. Mas antes de começar a falar sobre a revista, eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao pastor Elias, que me convidou há um ano atrás para poder participar desse projeto. É um projeto que não tínhamos dimensão de como Deus nos abençoaria. Nós não tínhamos a dimensão de que esse projeto da EBP em Foco seria o que é hoje. Eu digo isso não por mera ocasião, mas sim porque o Senhor fez grandes coisas através desse programa na sua vida. Já agradeço de antemão àqueles que têm curtido a nossa página da EBP no Facebook e têm compartilhado nossos vídeos no YouTube. Eu peço a você que se inscreva em nosso canal, não deixe de se inscrever, porque a partir do momento que você se inscreve, nós ficamos muito mais conhecidos. Nós não queremos conhecimento, porque quando nós começamos esse projeto, era apenas para gravar a escola bíblica para os professores da nossa igreja, assim, prosseguirem com as lições dos domingos. Mas eu já deixo os meus parabéns, pastor Elias,
e os demais da equipe pelo programa, pelo potencial que tem se tornado para a vida de muitos. Eu, que tenho sempre estado atrás das câmeras, trabalhando com edição, que é um enorme prazer fazer isso, hoje estou aqui para poder compartilhar com vocês desse primeiro ano de vida da EBP e compartilhando essa lição que muito vai nos ensinar. Eu quero aprender e gostaria que você fizesse igual o professor Elias faz. Pegue seu copo com água, pegue sua caneta e seu papel, anote tudo, para que você não saia daqui, não termine essa aula, se aprendeu o que Deus tem para nós. Vai tomar o meu lugar desse jeito. Enfim, vamos lá. Lição número 8. O início do governo humano diz assim: Deus fez chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas caíram e brotaram em tal quantidade que vieram a prevalecer por quase um ano. Veio a perecer assim toda a primeira civilização humana. Enquanto isso, Noé e sua família, na grande arca, vagavam sobre as águas, que dia e noite iam diminuindo até que o chão enxuto apareceu. Já fora do grande barco, os sobreviventes empreenderam uma nova obra civilizatória. E para tanto, o patriarca recebe instruções específicas do Senhor, a fim de que ele e seus filhos cumpram-lhe fielmente a vontade, edificar uma sociedade baseada no amor de Deus e ao próximo. Uma sociedade que, distanciando-se daquela região, alcançasse os confins da terra. Tinha início, naquele momento, o governo humano, que haveria de perdurar apenas apesar de tantos dramas e tragédias até os dias de hoje. Eu vou iniciar essa lição, nessa introdução, deixando algo magnífico para você. Gênesis, eu vou falar um pouquinho desse tópico, eu sei que os senhores vão falar também. A representação, nessa introdução, do número 40, falando um pouquinho sobre numerologia na aula 7, o pessoal, todo mundo pediu para eu continuar falando, porque der muita coisa sobre numerologia, não tem como falar, mas à medida em que eu for tentando falar aqui, vocês vão anotando, eu vou deixar também o link abaixo da lição, mas eu vou dando uma pitadinha sobre numerologia para vocês entenderem. Eu falei que o número 40 representava, então, um período de tentação, um período de provação e principalmente um período de cuidado. Então a representação do número 40 nos mostra que era uma provação, o tempo que Noé passaria dentro da arca, semelhante ao de Jesus no deserto, sendo tentado. 40 dias, 40 noites, a mesma coisa foi Jesus. O tempo de Moisés, 40 anos peregrinando. Esse número 40 sempre vai nos levar a entender que nós teremos um tempo de perigo, um tempo chamado tempo de provação, um tempo chamado um tempo de escolha de Deus para que você tenha aprendizado. Entenda isso aqui. Então, ele viveu 40 dias na dependência de Adonai, na dependência de Deus, na dependência exclusiva de Deus. Há alguns numerais que vai nos chamar a atenção, principalmente nessa lição de Noé. Então, Noé, como pai da humanidade, nota isso aí, ao pai da humanidade resgatado no dilúvio, ele recebe uma bênção semelhante à de Gênesis 1:28, que diz, e Deus abençoou e disse: sede fecunde, multiplicai, encher a terra, sujeitai. É a mesma bênção. Embora não inclua os mandatos subjuguem, não vai incluir aí, e nem senhoriem, esses dois termos não vai entrar nessa lição. Adonai abençoa mais uma vez o ser humano e faz um concerto em Gênesis 9, versículo 13, com a terra que havia sido amaldiçoada. Então, Gênesis 9, o versículo número 13, ele diz, olha que interessante: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus então faz um concerto com quem? Com o homem não, com a terra que ele havia amaldiçoado. Da onde se originou o homem? Do pó da terra. Há um concerto agora de Adonai com a terra. E esse arco vai representar esse conceito. Então entende isso aí, Gênesis 9, versículo 13. Inicia-se agora o governo humano com uma lei onde a fidelidade de Adonai e o amor ao próximo será o maior dos mandamentos. Você precisa anotar isso. Esse mandamento que Deus vai deixar agora para com Noé, para com essa geração, é apontado para o Calvário, onde o próprio Yeshua disse: conhecereis que sois os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Há algo magnífico, né, no capítulo 9 de Gênesis, no versículo número 6, que diz, olha que interessante: se alguém derramar o sangue do homem pelo homem,
se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus começa a colocar aqui parâmetros de Deus para com o homem, uma proximidade, mostrando para o homem de que o maior relacionamento agora, o pecado separou o homem de Deus, separou, mas não poderia separar os atributos que o homem tinha inerente ao próprio Deus: respeito, dignidade, amor e principalmente agora a palavra amor. Então quem mata agora recebe o mesmo tratamento. Por que quem mata recebe o mesmo tratamento? Você entende uma coisa aqui: o sangue inocente de Caim foi derramado inocentemente, o sangue inocente de Abel que Caim derramou, foi derramado inocentemente, tocou o chão. O chão o quê? O chão é onde saiu a matéria-prima do homem, que estava amaldiçoado. Agora, isso faz o que nós chamamos de representação do Cordeiro, Jesus. O sangue inocente de Jesus toca o pó da terra, que era algo amaldiçoado, algo de onde saiu a matéria-prima do homem. Ok? Anote isso aí para você levar para a sua sala. Essa introdução você precisa esclarecer para a sua sala. Sobre essa matéria que eu falei sobre numerologia, para você fazer uma apanhada bem rápido, eu acho magnífico aí destacar que os animais entram na arca no dia 10 do mês 2. Quando você junta 10 com 2, dá 12. Então, 1 com 2, 3. Trindade, representação do Antigo Testamento. A chuva começa 7 dias depois, indicando perfeição. Outra coisa que me chamou a atenção, o volume de água ele vai aumentando a partir do 27º dia do mês 3. Se você somar aí 2 com 7, dá 9, com 3, 12. 12, 1 mais 2, 3. Trindade novamente. Para você continuar nesse termo aí de numerologia, a terra fica totalmente seca 1 ano e 10 dias após o dilúvio. Magnífico. Se você somar 365 com 10, nós teremos 375. Então 3 com 7, 10. Com 5, professor ali, 15. Então 1 com 5, 6, que significa descanso. Noé precisaria descansar de toda a tribulação que ele havia passado. Magnífico. Quer falar alguma coisa sobre isso, amigos? Fica à vontade ali, professor Toninho, fica à vontade, meu querido. Irmãos, a paz do Senhor. É interessante essa lição. Essa introdução que foi comentada aqui, já foi lido, o pastor Eli já fez um comentário. Eu acho tão interessante que Deus ali já estava desanimado com aquela população, porque o povo já não mais obedecia à ordem de Adonai. Nós temos que entender que não havia chuva naquela terra, e até se molhava, havia o vapor, né? Que ela molhava aquela terra. Mas Deus, ele olhando para a sua população, aquele povo dele, ele viu que o povo estava bem tranquilo, porque o povo não estava faltando nada, na verdade. E o ser humano, quando não está faltando nada na vida dele, talvez muitos que sejam, eles não preocupam muito de ter Deus, porque não está faltando nada na minha vida, está tudo bem, família está tudo bem. E Deus, ele não aceita essas coisas. Deus criou o homem, criou a mulher, ele fez todo o seu povo para poder adorá-lo a ele. Mas o povo estava esquecendo de Deus, porque estava tudo bem. Aí eu estava analisando esse texto. Hoje não é diferente não. O povo está simplesmente envolvido nas coisas dessa terra, mas não está se preocupando se Jesus vem ou não vem. Então nós temos que começar a entender que naquele tempo, quando o povo também pensava dessa forma. Quando Deus olha, que ele vê, na verdade todos ali eram pecadores, mas Deus achou graça em Noé. E ali, pastor Elias, Deus viu que, por mais que ele também, que todos eram pecadores, mas Deus viu que ali podia contar com aquele homem. E ali Deus começa a falar com ele que fizesse uma arca. Eu creio que naquele momento que ele começa a buscar madeira, que ele começa a se preparar ali o terreno para poder colocar madeira para fazer a arca, muitos achavam ali que aquilo tudo não valia nada,
que tudo era loucura. E da mesma forma é hoje. Nós pregamos o Evangelho e muitos estão falando assim conosco. Deu do tempo minha bisavó que vocês andam falando que Jesus vem buscar o seu povo. Irmãos, não se enganem, é breve. Concorda comigo, irmãos? Amém. Amém? Eu vou continuar aqui no tópico de... Levanta a mão, qualquer coisa eu passo a bola para vocês aí. Eu vou continuar aqui no tópico de número 1, diz um novo começo com o evangelista o irmão Antônio. Fica à vontade, meu querido. Amém. Um novo começo. Nós e sua família permanecem a bordo da arca por quase um ano. Ao deixarem a embarcação, conscientizam-se de que, de agora em diante, terão de se deparar com uma realidade inteiramente nova. Um novo relacionamento com a natureza. Se até aquele momento o homem havia convivido harmonicamente com a criação, a partir de agora esse relacionamento será bastante traumático. Alerta o Senhor que os animais, por exemplo, terão medo e pavor do ser humano. Para combatê-los, haveriam de surgir grandes caçadores como Nimrod. A natureza deveria ser domada a duras penas, a fim de que o habitat dos filhos de Noé se fizesse sustentável sobre o assunto. Declara o apóstolo Paulo, porque sabemos que toda a criação há um tempo geme, suporta angústia até agora. No milênio, porém, tal situação será revertida. Por enquanto, todos jazemos sobre a pesada cativeiro. Uma nova dieta. Amém? Amém. Eu vou isso é um tópico sobre isso aí, nesse tópico, eu sei que são meu tópico sobre isso. Elias, o que é interessante é que quando Noé e sua família permanecem a bordo desse grande barco, que é a arca que Deus pede para que ele construísse, por muitos dias, a Bíblia fala que a civilização foi toda destruída. E esse novo começo aqui agora é um começo literalmente do zero. O que nós podemos ver aqui é que o homem, ele já havia, a família de Noé já sabia o que era viver harmoniosamente, ou pelo menos já sabia o que era uma sociedade. Imagina você sair da sua cidade e ir para um lugar onde não tem ninguém, exatamente ninguém, não tem recurso hídrico, que o pessoal naquela época já tinha recurso hídrico, eles não tinham energia elétrica, mas eles já produziam forças que geravam esse tipo de utilidade, que facilitavam o dia a dia deles. Então, a partir do momento que eles desembarcam da arca e vão viver numa terra de ninguém, onde não havia nada, claro que havia a promessa de Deus, e eles começam a ter que conviver do zero, não é nada fácil. Nós vemos aqui que o Senhor, o Senhor alerta, por exemplo, os animais, aqui fala que os animais teriam pavor dos humanos. Por que teriam pavor dos humanos? Noé saiu coletando casais de animal para colocar dentro de um barco para poder fazer um transporte sem rumo, sem destino. O animal não estava aguentando mais Noé não. Noé que capturou eles, na hora que soltou, Noé ia ter que começar a fazer o que agora? Ia ter que começar a viver e comer a carne desses animais. Porque antes de Noé ir para o grande barco, ir para a arca, onde que Jesus promete para ele fazer essa transposição de uma nova era, os animais tinham uma vida tranquila. Imagina quando a água baixa, o tanto de corpo que estava, o tanto de animal, a devastação, não tinha mato direito para o animal comer, então estava tudo ainda muito desorganizado. A partir daqui que Deus começa a estabelecer a organização e eles iriam ter que se organizar. Também na própria lição fala que eles teriam que viver as duras penas da natureza. Ninguém sabe como é que o Noé e sua família iam ter que aprender a conviver com frutas silvestres, com animais já peçonhentos e tal.
Não foi fácil. Eu garanto para você que não foi fácil. Só que foi uma promessa divina. Então, a partir do momento que ele desembarca com a arca, Deus tem projetos e que a partir daí, no decorrer da lição, nós vamos mostrar o que Deus fez no desenrolar desse governo humano, o que virou uma organização humana no decorrer da lição. Eu acho magnífico isso que o senhor comentou, muito bem lembrado, que o pecado de Adão, nesse tópico, anote isso aí para você discutir em sala, o havia feito lavrar a terra e o afastou de Adonai. Mas ainda existia a lei de Adonai, isso que é interessante, que a mesma, que a terra continuasse fértil. Por isso que a terra produzia, por isso que a terra dava o seu mantimento, assim como nos nossos dias. Então, os animais, eles tinham uma proximidade com o homem. Foi o que o professor Eli falou aqui. Havia uma proximidade dos animais com o homem. Havia. Depois é corrompido por causa de todo esse impacto, nós podemos dizer, até o impacto ambiental. Que o dilúvio foi um impacto ambiental muito grande. A palavra mais correta que nós falamos sobre isso. Então existia uma proximidade entre o animal e o homem, e etc. Por aí. Então a perca desses benefícios acontece quando Caim derrama o sangue inocente do seu irmão sobre a matéria-prima dele, que era o próprio barro. Isso aqui é interessante. E quando a descendência de Lameque se mistura, a descendência de Sete se mistura com as mulheres formosas aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus. Em Gênesis 6, versículo 2 fala sobre isso. Agora há um afastamento, isso aqui você deve explicar em sala, como eu estou explicando aqui, há um afastamento do que é inocente. Inocente é quem aqui? Os animais. Os animais tinham uma proximidade com o homem. Agora os animais se afastam, os inocentes, de quem? Do homem, que é o centro do pecado. Isso aqui é magnífico. Gênesis 9, versículo 2, vai falar sobre isso. Pavor e medos de vos virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes, mar nas vossas mãos serão entregues. Então, terá pavor. Isso passa a ter pavor, como disse o professor ali aqui. E estamos mostrando que somente por um inocente viria ao homem ter um contato de santidade novamente. Quem seria esse cordeiro? Quem seria esse inocente? Yeshua HaMashiach, o enviado, o Messias. Antes disso, nós teríamos agora Noé oferecendo sacrifício. Um inocente, um animal inocente, seria colocado como sacrifício para que o homem se aproximasse de novo de santidade de Deus. Ok? Isso aí, por favor, aqui. Interessante que a Bíblia fala em Gênesis 10, 9, que um grande caçador surgiria para poder combater os Nimrod. Foi bisneto do patriarca Noé. Olha só quanto tempo foi aparecer um para poder ter coragem. Claro que existiam mais caçadores, isso é óbvio, mas existiu um, a Bíblia fala que existiu um que iria combatê-los. Olha só, muito tempo depois que já estava instaurada a família de Noé na terra, já estava a civilização já estava em andamento, apareceu um que pudesse combatê-los. Esse combatê-los eu já imagino que seria matar animais de grande porte, animais como leões, elefantes, hipopótamos, podemos elencar vários outros, mas aí tá, apareceu um, e nós não podemos esquecer que o projeto de Deus trazer eles, falar que os animais teriam pavor deles, está justamente aí. Amém? Na verdade, eu vi os comentários dos irmãos aqui, eu achei tão interessante um novo começo. Tudo para começar é difícil. Eu imagino o que aquela família passou, que na hora que aquelas águas baixaram. Porque convivia numa multidão de pessoas, e ali quando chega a água baixa, ali Noé e sua família deram início à nova vida. Essa nova vida não era mais aquela vida do passado, aquela já se foi, aquela já era. Então, mas Deus, era o que Deus tanto queria, que fossem famílias, pessoas que andassem em adoração a Ele. E a família de Noé, ela foi preparada, Noé e sua família, foi preparada para dar iniciativa a uma nova gente. E por isso que
que Deus viu que ele achou graça em Noé. E Noé era o princípio daqui de todas as coisas, para começar uma nova criação, um novo mundo diferente do que o passado já estava condenado, abandonado. E Deus queria iniciar um mundo novo, ser pessoas que viviam somente para adorar quem? O Criador, né? Isso é interessante, nós vamos dizer que Deus criou uma geração que tivesse relacionamento com Ele como início de Adão. Eu vou continuar aqui no tópico 2, que diz uma nova dieta. Se antes do dilúvio todos dispunham de uma dieta vegetal rica e farta, agora teriam de completá-la com nutrientes animais. Todavia, deveriam abster-se do sangue. Semelhante recomendação fariam os apóstolos em Jerusalém. Algo magnífico sobre isso, e há um tabu a ser quebrado. Eu creio que nós vamos começar a tocar em feridas aqui nesse tópico. Os antigos israelitas pensavam que o sangue era o princípio vital dos animais e dos seres humanos. Portanto, a proibição de comer carne sem sangrar era uma forma de afirmar que a vida pertencia exclusivamente a Deus, o doador de toda a vida. Onde fala sobre isso? Levítico 7, 26, 27, 17, 10 a 14, 19, 26, Deuteronômio 12, 16, 23, 15 e 23. No começo da igreja, os cristãos provenientes do judaísmo, isso aqui é interessante, eles observaram rigorosamente esta proibição. Alguém abre para mim Atos 15, 19, 20. Atos 15, 19, 20. Quem tiver com a Bíblia aberta aí. Atos 15, 19, 20, professor ali. Atos 15, 19 e 20. Isso. Diz assim: pelo que julgo, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue. Então é interessante isso aí, que eles seguiam rigorosamente esse efeito do judaísmo. E seguiam rigorosamente. Mas tal ato, isso aqui é interessante, que esse ato, ele nos mostra o tipo do que seria o sacrifício do Messias. Logo o sangue seria derramado, isso que nós precisamos entender, deveria escorrer, nos levando a entender a inocência de Yeshua diante de seus malfeitores. Isaías 53, versículo 7 fala algo sobre isso. Está aberto, hein, meu querido? Amém. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Então isso era o tipo do que iria acontecer. Essa proibição é porque Jesus viria como o cordeiro e derramaria o sangue. Teria que ser aspergido. O animal não poderia ser morto com o sangue dentro dele, mas deveria ser aspergido. Eles não deveriam comer. Todas as vezes que derramasse o sangue, eles lembrariam do sacrifício que iria acontecer. Ok, meu querido? Eu vou continuar aqui com Eli, o professor Eli, tópico número 3, que diz a bênção divina. Pode ficar à vontade, meu querido. Vamos lá. A bênção divina. Reconstruir a sociedade humana era tarefa nada fácil. Noé e sua família teriam que recomeçar um processo civilizatório que, por causa da grande inundação, perdera quase 2000 anos de invenções, descobertas e avanços tecnológicos. Nessa empreitada, o patriarca e seus filhos necessitariam da plenitude da bênção divina. Bem-aventurando-os, ordena-lhes o Senhor. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Está em Gênesis 9:7. Não demoraria muito, conforme veremos nas próximas lições, para que o homem voltasse a progredir e a ocupar os mais remotos continentes. Se até aquele momento o homem havia convivido harmoniosamente com a criação, a partir de agora, esse relacionamento seria bastante traumático. Nós acabamos de falar no tópico anterior. Antes, me perdoe, só até aqui. Eu acho magnífico nisso aí, professor Eli, que hoje nós passamos por alguns traumas e é pequenos diante do que Noé passou, só para você ter noção. Quando você tem um computador carregado de informação e você perde o HD. Isso.
Nossa, não tem nada pior que você perder todas as suas fotos, todas as suas imagens, todos os seus trabalhos, seus arquivos. Querido, dá vontade de chorar. Você imagina Noé agora perdeu praticamente tudo que tinha de avanço tecnológico. E eu acho magnífico que Noé em momento nenhum reclama de Deus sobre isso. Em momento nenhum. Então entenda uma coisa. A família de Noé agora, ela tem o privilégio de começar do zero tudo o que se havia perdido em termos de tecnologia, plantações e ferramentas. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que isso nos mostra que quando nós somos lesados pelo inimigo e chegamos ao fundo do poço, nós temos o privilégio de reconstruir, começar a viver os planos de Deus com a bênção dele para toda uma descendência. Então, se você perdeu algo, se você foi usurpado por Satanás ou por outra pessoa também usada por Satanás, querido, fique tranquilo. Você agora vai começar do zero com os planos de Deus e a aprovação de Deus para uma vida nova e uma descendência que irá ser gerada com o plano de Deus, não mais com seus planos. Então, você busca com tanto esforço de criar alguma coisa. Eu estava analisando essa semana o que aconteceu aqui em Minas Gerais, né, em Mariana, próximo a Mariana. As pessoas dizem: eu perdi tudo. É lamentável o que nós estamos vendo, querido. Mas entenda uma coisa: é nesse processo que nós vimos o trabalhar de Deus. É nesse processo que nós enxergamos que Deus é perfeito. Ah, mas Deus é perfeito na desgraça, pastor Elias? Sim, querido. Deus é perfeito em todas as coisas. O homem precisa aprender até nas desgraças de que Deus é Deus. E a Bíblia diz que Ele é galardoador de quem busca. A Bíblia diz que jamais nós veremos um justo e a sua descendência mendigar o pão. Isso é profundo, querido. Isso é profundo. Eu já tive, e eu posso falar isso porque eu passei por isso. Eu tive a minha casa toda derrubada por causa de enchente. E, no entanto, foi o tempo em que mais busquei a Deus. Então, entenda uma coisa: é nesses momentos que nós conhecemos a força interior que nós temos, a força do próprio Espírito Santo dizendo: é o momento de você se aproximar dele, é o momento de você chegar-se a ele e buscá-lo de todo o coração. Quer falar alguma coisa sobre isso, pastor Toninho? É verdade que o pastor Elias falou, porque na verdade a vontade de Deus é que Ele não tem tanto interesse que nós ficamos tristes por coisas materiais, bem materiais, porque isso é fácil. O que nós temos que preocupar mais é com a nossa salvação, porque é o foco principal. Porque é triste de ver as reportagens, as pessoas sofrendo, porque é algo que trabalhou muitos anos. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas Deus deu um livramento àquelas famílias, aqueles que estão ali, de ter a nova vida. Porque se Deus deu nova vida, Deus começa a progredir naquelas famílias, dando saúde, paz, trabalho, e tudo se inicia. Com Noé não foi diferente, tudo estava andando da forma que tinha que andar. Mas chegou um momento que perderam tudo. Aí Noé ia reclamar também? Não. Ele foi adorar, agradecer. Depois tudo foi. Logo na frente nós vemos aqui, pastores, que olha que Deus falou: mas vós frutificai e multiplicai-vos. Tudo começou a fluir, porque é a ordenança de Deus. Então, nós não entendemos ainda o que Deus quer conosco. Nós achamos que se nós perdemos nossas coisas, nossos bens materiais, nós perdemos tudo. Não, meu irmão. Eu sei que não é não, porque Deus ele é dono de todas as coisas. O que nós temos que ficar preocupados é de nós não nos perder a nossa vida e para nós não perder nossa salvação a Cristo. Esse é o foco. Professor Henrique, fala uma coisa, meu querido. É impressionante como quando o homem está em queda livre, se afastando de Deus, é o momento que ele mais procura Deus. Não fazendo referência à situação de Mariana, fazendo referência ao que está aqui, que o pastor acabou de ler. Noé, ele não devia reclamar. Se ele reclamasse,
ele estaria fugindo de um dos princípios que Deus escolheu ele lá atrás. Ele era um homem justo, ele sabia em quem ele estava acreditando. Se o projeto de Deus era fazer com que ele se salvasse para poder multiplicar e prosperar a terra depois, eu já imagino, a angústia passou. Talvez lá no consciente dele, lá no fundo, ele poderia pensar: olha quanta gente morreu, quantas crianças morreram, quantos idosos morreram. Perdi minha casa, perdi minha criação, porque naquela época a criação era o que o pessoal mais tinha. Aí e Noé ia parar para poder lamentar isso? De maneira alguma ele não poderia fazer isso. Porque se ele demonstrasse essa clemência para um, ele teria que demonstrar para todos. E isso ele fez porque a Bíblia fala que Deus pediu ele para anunciar o dilúvio. Deus pediu para Noé anunciar o dilúvio. E o que o pessoal fez com Noé? É doido. Esse homem está doido, vai chover como? Aqui não chove há anos. E Noé só avisando: pessoal, entra, porque a porta vai fechar. E quando a porta fechou, quem fechou foi para lá de fora. Há um paralelo nisso, eu acho magnífico que você está falando, e você me fez refletir. A centelha, aqui é um negócio de centelha, a gente pega a centelha de um, centelha do outro, vocês pegam a centelha disso, como diz o professor, um Jefferson, um colega nosso que é da EBP. Se Noé reclamasse por ter sido salvo, ele estaria invertendo os valores, onde os bens são mais preciosos do que a vida. Hoje, se nós formos arrebatados, nós vamos reclamar por causa da nossa casa. É aquela pergunta, pastor Elias, que muitas vezes nós ouvimos nos estudos da nossa igreja. Se Jesus voltasse agora, você querer? Tem gente que faz assim, não. Com medo. Né? Ah, não, Jesus, deixa para voltar depois, que eu tenho que resolver os probleminhas. Deixa para poder voltar depois. Não, meu amigo. Se Jesus voltar agora, você tem que estar preparado. Porque se você pedir para voltar depois, é porque prova que você não está esperando a vinda de Cristo. Amém? Eu vou continuar aqui, tópico número 2, diz o arco de Deus com o evangelista irmão Antônio. Por favor, aqui. Amém. O arco de Deus. Antes do dilúvio, não havia chuva, um vapor regava a terra. A partir de agora, porém, haveria de cair regularmente sobre a terra como um sinal de bênção divina. A pergunta, todavia, era inevitável. E se viesse outro dilúvio? Um novo pacto com a humanidade, visando acalmar o espírito? Promete-lhe o Senhor: o mundo não voltará a ser destruído por uma nova inundação. Nem essa promessa a descendência de Noé teria desperdiçado seus esforços na construção da arca, torre e barragens. Em sua misericórdia, o Senhor promete, e eu convosco estabeleço o meu conserto, que não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Eu anotei isso, professor, eu acho fantástico isso aqui, ó. Eu queria que vocês anotassem. O cair da chuva nos mostra a bênção de Adonai em nosso tempo. Verdade. Anote isso aí. Em contrapartida, a falta da mesma nos mostra o quanto o homem está fora da bênção de Deus, buscando somente status e acabando com tudo o que Deus criou para ele. Isso é a maior verdade que nós estamos enxergando. Nós estamos vivendo um tempo de sequidão porque o homem está acabando por causa do status. Eu preciso plantar eucalipto, eu preciso plantar e desmata tudo que nós temos de floresta em prol do dinheiro, acabando com aquilo que Deus deu para ele. Então, a chuva é benção, que Deus prometeu que não iria mais acabar com chuva, mas a falta dela mostra que nós estamos fora do plano de Deus. Então, entenda uma coisa, a descendência noética agora teria outras preocupações que não fossem a construção de torres e de novas arcas. Deus disse: estabelecerei o meu pacto, não voltarei a exterminar, nem haverá mais dilúvio. Este dilúvio é um pacto para sempre. Entende isso aqui? Que não acontecerá. Então, esse pacto, ele é eterno, ele não acontecerá. É um pacto eterno de Adonai. Em Gênesis 9, versículo 11 e 12, fala sobre isso.
E disse Deus, Adonai, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim, entre vós, seres viventes, que estão convosco para a perpétua geração. Então é eterno, até a volta de Yeshua. Isso nós precisamos entender. Porque o Senhor, por que esse pacto eterno? Porque o Senhor se obriga a si mesmo em virtude de uma promessa solene, sem impor nenhuma obrigação a Noé. Quem faz o pacto? O próprio Deus. Ele obriga Noé a fazer parte do pacto? Não. Ele faz uma atitude solene, em Gênesis 9, versículo 11 e 12, dizendo: eu não mais voltarei a destruir a raça humana com o dilúvio. No versículo 13 diz: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ok, meu? Quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre isso? Sim, professores? Posso continuar? Professor, fica à vontade. Esse pacto, engraçado, Elias, que esse pacto que Deus faz com Noé e a família dele, que sempre iria aparecer um arco quando chovesse, isso acontece até os dias de hoje. Quando chove tem um arco-íris, como a gente fala, arco-íris, lindão, bonitão, isso aí é para você lembrar. Toda vez que chove, se não aparecer aí, aparece em outro lugar. Lógico, né? Aparece em outro lugar. Mas aparece. Volta e meia aparece um arco-íris bonitão no céu. A aliança de Deus é magnífica. Pode ser que não apareça todos os dias para você não se acomodar. Porque nós somos acomodados. Se você todo dia vai sair de novo, essa coisa de novo. Mas quando você vê uma vez por mês quando chove, é magnífico e lindo. Agora eu acho interessante, o que o professor Eli falou aí, nós somos acomodados, somos mesmo. Agora, chuva, Deus prometeu chuva para todos, não é isso? A chuva vai continuar. E Deus, ele manda chuva para todos. Eu estou um versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, que fala da seguinte forma: para que vós torneis filhos de vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Olha a misericórdia de Deus sobre a vida do homem. Por mais que você é cruel, por mais que você é incrédulo, por mais que você não crê em Jesus, mas Deus ainda está te abençoando. Está mandando as bênçãos do céu para você entender que Ele é Deus, que Ele não é um Deus maldoso, Ele é um Deus misericordioso. Mas, quando você quiser ver um pouquinho mais sobre os tempos difíceis, sobre as chuvas que vem aí, muitos estão achando que é Deus tentando acabar com tudo, essa chuva que vem aí, acaba com cidades. É promessa de Deus que jamais o povo ia ter um dilúvio, mas destruição, tudo que você vai vendo acontecendo, é promessa de Deus que teria os complementos da palavra. Inclusive, se você quiser entender bem, amado irmão, amigos que estão nos ouvindo, Mateus 24, você vai ver que tudo que está acontecendo hoje, professor Elias, é complemento da palavra de Deus. Não vai passar. Agora, Deus, a misericórdia de Deus é tão grande em nossas vidas, que Ele está sempre nos alertando e nos avisando: não vou acabar com água, eu não acabo com água, eu fiz uma aliança, e essa aliança, a aliança de Deus nunca quebra. Talvez a aliança do homem tente fazer um pacto com o outro, uma aliança com o outro, ela pode ser quebrada em qualquer momento, mas a aliança que Deus faz, ela não volta atrás, aquela até o fim. Amém? Eu vou continuar aqui o tópico número 2, o sinal do pacto noético, com o professor Eli. Fica à vontade, meu querido. Tópico 2, o sinal do pacto noético. A fim de que a humanidade se lembrasse da misericórdia de Deus, após cada chuva, o Senhor torna-lhes bem visível o seu pacto. O meu pacto tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Nós acabamos de citar. O arco de Deus seria um fenômeno tão novo como a chuva regular, vendo cada chuvarada os descendentes
de Noé poderiam repousar nos cuidados divinos. Tanto Noé como a nossa geração, isso aqui é magnífico. Querido, entenda uma coisa aqui. Este pacto ele tem uma dimensão e alcances cósmicos, já que abrange todos os seres viventes. Por quê? Isso aqui você precisa detalhar na sua sala, que é algo magnífico de Deus aqui. O aviso do pacto, esse aviso do pacto em Gênesis 9, versículo 13, foi posto por Deus aonde? No céu. Ou seja, em um dos elementos do cosmos. Isso aqui é interessante. Então este pacto ele tem um sinal visível, assim como a circuncisão é o signo ou sinal do pacto de Deus com Abraão, em Gênesis 17. Esse sinal ele possui um valor de um aviso ou um memorial. Isso aqui é magnífico. Ele tem a noção de aviso e de memorial. Sempre lembrar. Por quê? Porque Deus fez a promessa que não enviaria um novo dilúvio sobre a terra. Desde a geração noética até a nossa geração, nós temos por dever de descansarmos tranquilo, sabendo que a palavra de Deus, ou seja, que o próprio Deus continua sendo fiel para conosco. Assim como ele foi com Noé, ele é com a nossa geração. E isso não acontecerá novamente. Colocou aonde? No cosmos. Algo particular dele. Ele que formou o firmamento para que todos nós enxergássemos, ok? Eu quero falar alguma coisa, alguns professores, vou continuar aqui. Tópico de número 3, ok? Tópico número 3, o princípio do governo humano, ainda com o professor Eli. Vamos lá. O princípio do governo humano. Uma nova civilização estava prestes a recomeçar, mas para que alcançasse plenamente os seus objetivos, era imperioso que ela se formasse sob o império das leis. Por esse motivo, Deus instituiu o governo humano. O governo humano, teologicamente, o governo humano é a instituição estabelecida por Deus, logo após o dilúvio, através da qual o Senhor delega ao homem não somente a governança do planeta, como também a administração da justiça. É o que está em Romanos 13, versículo 1. Essa instituição, sem a qual a civilização humana seria inviável, pode ser sumalhada nesta única sentença divina: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Algo magnífico nisso, professor. Eu sei que você anotou aí, pode falar. Eu sei que você fala sobre isso como advogado, você fala algo sobre isso aí. Isso é o que acontece. Quando Deus institui o governo humano, quando Deus institui o governo lá em Gênesis 9. Em Gênesis 9, Deus já instituiu o governo humano. É onde Deus otorga autoridade para o homem exercer governo sobre outro homem. É quando ele está lá em Deuteronômio 2:37, Romanos 13:1 e depois por diante. Deus dá o poder e Deus tira o poder. A Bíblia fala que em Juízes 17:6, quando Israel estava sem governo, em duas das suas piores fases, Israel estava sem governante nenhum. E o povo fazia aquilo que eles achavam o mais interessante. Para mim, aí quem é que vai mandar mais? É o que tem mais capital? É o que é o mais bravão? Ou vai ter que estabelecer... Um governo de libertinagem. Libertinagem vira anarquia. Governo, uma comunidade, uma sociedade sem um governo que exerça autoridade sobre os demais, vira anarquia. Entendeu? Eu vejo algo magnífico aí nesse tópico que o senhor leu aí, que eu estive estudando sobre isso, e existem duas palavras-chave que nós precisamos entender para que se formem grandes impérios. Então, são necessárias duas palavras-chave para que grandes impérios sejam formados. A primeira, lei, e a segunda, obediência. Por que estou falando isso, professor? Porque isso nos mostra que todo homem que pratica essas palavras, ele traz consigo a atitude do próprio Deus. Primeira lei, Deus obedece todas as leis, inclusive é imposta por próprio Deus na criação. Olha só, isso aí realmente é verdade. Quando Deus pediu para Moisés tocar a rocha para ela sair água, Moisés feriu a rocha.
e desobedeceu uma ordem expressa do Senhor. Porque quem estava comandando aquela multidão era Moisés. Toca na rocha que nela vai sair água. Moisés já estava aí irritado. O povo já estava o tempo inteiro. Nossa, me tirou de lá, se me tirou de lá, nós estamos aqui caminhando. A partir do momento que ele fere, ele vai lá e perde a graça de entrar na terra prometida. Mas Deus só tirou esse benefício dele, tirou esse privilégio dele quando ele viu a terra prometida, muitos anos depois. Eu acho interessante que a própria Bíblia diz: obedecer é melhor que sacrificar. Deus o pecado foi originado do pecado porque o homem comeu a fruta? Não. O pecado foi originado por causa da desobediência. Então, para você ter grandes impérios, você precisa ser obediente e trabalhar em cima das leis. Entenda isso aqui para você entender o que eu vou falar aqui. Entenda isso aqui. A instituição de um reino humano traz consigo normas humanas para que o homem entendesse que Adonai lhe havia entregado o governo do planeta e também a administração da justiça. Logo, o amor de Deus é representado nessas leis e nessa obediência. Olha que interessante. A Bíblia em Gênesis chega a dizer: quem derramar o sangue do homem, pelos homens será também derramado. Isso aqui, querido, é o que nós chamamos de execução da justiça do homem dentro da justiça de Deus. O homem agora vai utilizar a justiça de Deus para cobrar o que o próprio homem havia feito. Qual é a lei? Se o irmão Antônio matou alguém, a lei teria disso: ele também deverá ser morto. É lei de Talião. Nós iremos discutir isso. Código de Hammurabi. Então, isso é interessante, que Deus agora permite ao homem concluir uma lei dentro do quesito humano, para que ele entendesse que ele havia entregado para ele todo o governo humano e também a justiça para com esse governo. Querem comentar uma coisa sobre isso? Século antes de diluviano não existia governo. Não existia. Até porque quando Adão e Eva eles caem, eles se tornam avessos à lei. Eles começam a ficar ignorantes, se comportam de maneira cruel e egoísta. E todo homem tinha a liberdade de seguir o caminho que lhe era conveniente. Eu quero ir por aqui, eu vou por aqui, eu faço o que eu faço. Só que olha para você ver, quando Deus foi tratar com Caim a respeito do homicídio que ele cometeu contra o irmão dele, Deus fez o quê? Tratou a seu modo. Deus foi lá, chamou ele, teve um particular com ele e fez uma marca nele para que todo mundo daquela aldeia, daquele lugar que ele frequentava, soubesse quem ele era. Deus não permitiu que o pessoal matasse ele. A partir daí, nós vemos que quando existe a instituição de governo humano, as leis, aí já aparecem até as penas e as penitências para quem cometesse tal crime, que não seria mais tratado diretamente por Deus. Há em Deus um atributo de justiça em todo o tempo, dizendo: eu sou justo, mas o meu coração é perdoador. Existia o vingador, mas também vai passar a existir a cidade de refúgio. Em todo o tempo, Deus corrigiu o homem, mas dava um tempo para o arrependimento. Assim é o nosso tempo, querido. Ele é justo e juiz. Justo e juiz. Deus está dando um tempo para que essa geração entenda que Ele vai voltar. E entenda uma coisa, querido, você que está assistindo essa aula: Jesus nunca esteve tão próximo como agora. Quando nós analisamos o contexto histórico, as últimas dispensações, que é a nova revista vai falar sobre isso, sobre Apocalipse, nós vamos estudar sobre dispensações, eu creio que vai trazer sobre isso. Nós vamos ver que Jesus, não existe quase nada para se cumprir diante da volta de Yeshua. E nós já estamos na iminência da igreja ser arrebatada. Eu vou continuar aqui no tópico número 2, que diz: o aperfeiçoamento do governo humano. E aí, irmão Antônio, fica à vontade, meu querido. Está na sala de aula, fica à vontade. Aperfeiçoamento do governo humano. Israel teve vários períodos de sua história, alguns governos que chegaram a ser perfeitos, haja visto o reinado de Ezequias. Aliás, esse homem procuraram cumprir a lei de Moisés, porque sabia que nenhum reino poderia ser construído amarquicamente. Dessa forma, Noé e seus descendentes, sobre as novas regras baixadas pelo Senhor, puderam dar continuidade à história humana, apesar das lacunas
deixadas pelo dilúvio. Eu acho magnífico isso aí, irmão, estou lendo isso aí, me fez algo seguinte que você anote. Em todo governo humano, e isso aqui nós estamos discutindo sobre governo humano, e o professor Elinho entende muito disso, é algo magnífico, é uma aula boa para se falar sobre o governo humano, principalmente sobre política, que nós estamos passando por uma fase negra no Brasil. Mas nós precisamos entender isso aqui, querido, que em todo governo humano nós veremos que se destaca quem serve e segue os mandamentos que foram ordenados pelo próprio Adonai. Eu vejo os Estados Unidos quando George W. Bush reunia os homens para orar, o próprio Bill Clinton e os demais presidentes, todos eles oram antes de tomar a decisão. No Brasil nós não vemos isso, querido. Então, em todo o governo humano, quando o homem ele busca a Deus, ele se destaca, porque segue as ordens do próprio Adonai. Até os dias atuais, nós teremos os conselhos de Deus como ordem, e isso é magnífico. Quem segue prolonga os seus dias de vida, mas quem abandona esses conselhos, esses mitzvot, essas leis, eles trazem para si o próprio mal, levam o bem para longe deles. Então essa geração antediluviana teve esse mesmo conceito, eles trouxeram para perto deles o mal e não o bem, porque não seguiram o conceito de Deus, não seguiram os conceitos de Deus. Eu vou pedir às pessoas que abram para mim Êxodo 20:12. Êxodo 20, em Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, repete para mim de novo, meu querido. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então há uma promessa: se nós temos a terra, se foi Ele que nos deu, e se eu obedeço meus pais e minhas mães, Ele vai prolongar os meus dias. Isso é magnífico. Agora um outro texto, Deuteronômio 5,16, professor Elinho, está aberto aí, meu querido? Fica à vontade, pode ler. Deuteronômio 15:16 diz assim. 5,16. Me perdoe, 5:16. Isso. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, o teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Há um pleonasmo, se nós podemos dizer assim, de Deus em repetir duas vezes o mesmo. Não, uma redundância. Mas entenda que Deus está chamando a atenção à nossa geração. Nós nunca tivemos uma geração tão desobediente aos pais como essa geração de agora. É por isso que nós vemos tantos jovens serem exterminados, serem mortos. Aí fala assim, mas não tem muitos jovens sendo mortos. Agora, querido, olha bem e analisa comigo. Os jovens eles estão na igreja, mas não praticam as leis de Deus. Estão mortos espiritualmente. Então é isso que nós precisamos entender. Honra teu pai, honra tua mãe, para que se prolongue seus dias de vida. É mandamento, querido. E eu acho magnífico que é duas vezes que Adonai diz, e é um terceiro que é em Deuteronômio 11, versículo 9, que diz: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuas a terra para onde vos dirigi, para que prolongues os dias de vida da terra, que o Senhor teu Deus, sob juramento, prometeu dar-vos a vós e aos vossos pais e à sua descendência, a terra que emana leite e mel. Terceira vez, por 3 vezes Deus fala os mesmos mandamentos. Então nós vamos entender que Deus prometeu para aquela geração uma terra. Deus prometeu para a nossa geração uma terra. E qual é essa terra? As mansões celestiais. Com certeza. Por 3 vezes, Trindade, numerologia, que de novo, Deus faz a mesma promessa. E nós estamos falando de novo que Deus irá enviar o seu Filho para buscar a igreja, a noiva prometida, que lhe der fé. Então quem crê irá subir, quem não crê, ele irá ficar. Honra os pais, honra as leis, honra as mitzvot, para que você esteja com Adonai nesse grande dia. Quer falar alguma coisa, meu querido? Fique à vontade. Sim. Pastor Elias, eu vendo aqui as promessas de Deus, nós lemos 3 versículos da palavra de Deus, tudo promessas, né?
e serão cumpridas, porque quem fez a promessa foi o próprio Adonai. Nós hoje em dia, todos os dias da nossa vida, nós estamos aí olhando e vendo aí só o povo preocupado com a crise que o país está se levando. Mas eu fico assim pensando, por qual motivo que hoje a população está preocupada? Aí você pode me perguntar assim, mas esse governo que está aí, será que foi Deus que permitiu? Sim. O problema todo se a população está sofrendo com esse país que nós vivemos, é porque os comandantes, os governantes, os que fazem os projetos de lei, eles criam o projeto, aplicam o projeto, mas eles não consultam a Deus em nada. E quando o homem faz os seus projetos e não consulta a Deus, professor Eli, o que pode acontecer? Pode dar alguma coisa certa? Jamais. Agora, mas por que continua dessa forma? Porque o tempo nosso de Deus não é nosso tempo. Um dia Deus vai resolver tudo isso. E eu vejo também, pastores, homens de Deus, que dizem, homens que são de Deus, preocupados com o país. Nós temos que preocupar, meu irmão, com nossa salvação, que essas coisas aqui, nada, tudo vai acabar, nós vamos sair dessa terra, nós estamos aqui peregrinos, nós estamos aqui caminhando. Enquanto eu estou aqui caminhando, eu estou utilizando, desfrutando dos bens que Deus me deu. Mas o dia que ele vier buscar essa igreja, eu não quero nem saber disso que não, eu quero subir, eu quero ir morar com Adonai. Vamos parar de preocupar com isso. Agora eu pergunto para você, será que tem gente, esse mundo que nós vivemos? Eu não sei se os professores aqui concordam comigo. Para mim não tem. É o fim do tempo. Realmente, não está fácil. Hoje os governos, eles estão se preocupando menos com o povo que eles estão liderando, que eles estão governando. Isso é uma pena. Porque nós no Brasil, pelo menos as nossas lideranças, deviam se inspirar na carta que Abraham Lincoln, que foi o presidente dos Estados Unidos, que ele convocou o povo para orar. Sabe o que ele escreveu nas primeiras linhas da carta dele? Ele escreveu assim, visto que o Senado dos Estados Unidos, reconhecendo devotamente a suprema autoridade do justo e todo-poderoso, Magnífico. convocou, gente, o povo para orar. E através desse ato, de quem? Do líder supremo da nação. Sabe o que aconteceu aqui no Brasil? É engraçado. Você entra em vários departamentos, vários órgãos públicos, sempre lá tinha uma cruz, um crucifixo e tal. Isso não estou criticando não, só vou falar para vocês o que aconteceu. Algum deputado, que eu não fiz nem questão de saber quem foi, e fez um projeto de lei falando que o Brasil é um estado laico, que o Brasil é um estado que não pode direcionar a população a uma crença. E quando essa cruz estava lá pregada em cima, sobre lá, em departamento público, estava incitando as pessoas a seguir uma determinada religião. Queriam tirar das cédulas do real a frase Deus seja louvado. É impressionante que a cada dia que passa, o governo brasileiro, ele não tem se preocupado, ele não tem visto a necessidade de orar. Apenas orar, clamar, levantar um clamor em favor de um projeto. Hoje, nós estávamos ali no culto, no nosso templo central, e o pastor Elias estava ministrando a lição passada, e ele falou justamente isso, que o Brasil hoje está com as portas abertas para muitos imigrantes, e através disso aí, estão entrando em nosso país de maneira livre, algumas das mais agressivas seitas que existem hoje no mundo atual.
que é o muçulmano. Eles estão chegando devagarzinho no Brasil. O Brasil não impede ninguém de levantar uma placa aí em um templo e coloca lá, igreja fulano de tal, não. Não. Aqui no Brasil é onde entra lá o que a lei fala e que os deputados tiraram os crucifixos dos estabelecimentos públicos. Aqui no Brasil é laico, a pessoa serve o que ela quiser. Aqui no Brasil você pode falar mal de Deus, você pode falar mal de presidente, você pode falar mal do pastor, mas de algumas outras coisas você não pode falar. Porque se você falar de um determinado assunto que fira determinada minoria, você já está infringindo a lei. Então, nós devemos nos inspirar sim nos americanos. Não estou falando do comportamento americano, não. Estou falando do comportamento de líder, de liderança. É de convocar a nação para poder orar e não ficar aí olhando para o tempo e achar que as lideranças não têm que se preocupar isso, porque é instituição divina. E, para concluir, Deus manda que nós oremos pelos nossos líderes. Nós temos que fazer isso. Vamos orar para Deus tocar no coração dos nossos líderes, para que os nossos líderes instituam um dia de clamor. Vai mudar muita coisa no nosso país se nós fizermos isso. Gostei, maravilhoso essa palavra do Senhor, realmente isso é fantástico. A conclusão disso, o governo humano é uma instituição divina, foi deixado pelo Senhor, objetivando levar a civilização a cumprir os seus objetivos, até que o seu reino seja instalado entre nós através de Jesus Cristo, seu Filho. Enquanto isso, todos somos exortados a obedecer os mandatários e governantes, desde que estes não baixem leis que contrariem a palavra de Deus, que está acima de todas as legislações humanas. Por isso, eis o novo texto ao mais importa obedecer a Deus do que os homens. Atos 5:29. E eu encerro aqui agora, deixando o texto magnífico de Deuteronômio 11, versículo de número 26, diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprires o mandamento do Senhor. Então, a bênção, quando eu cumpro as mitzvot, quando eu cumpro os preceitos, os conceitos e principalmente os mandamentos de Deus, eu estou debaixo da bênção. Agora, quando eu não cumpro, eu colho a maldição. E o que nós estamos colhendo, o que o governo está colhendo, nada mais é do que eles plantaram. Nós precisamos orar. O que Paulo disse a Timóteo: faça deprecações pelos governantes. Nós precisamos orar para que Deus institua um governo de paz em nosso tempo. É bíblico que vai Jesus voltar, que enquanto a igreja estiver aqui, nós precisamos pregar a justiça e o reino de Adonai. Os meus queridos que estão comigo, as considerações, fiquem à vontade. Meu irmão, evangelista, fique à vontade, meu querido. Amém. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo. Agradecer também ao pastor Elias e ao professor Eli, também os demais, por essa oportunidade. Nós não podemos deixar de falar, de pregar a palavra de Cristo. É o dever do cristão, é nosso dever estar sempre aqui falando, e toda vez que precisar, eu estou à disposição, porque essa obra aqui, ela não é do homem, ela é do Senhor, e a tendência dela é só crescer cada vez mais. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez ao pastor Elias por ter me convidado, e quero fazer os meus cumprimentos a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos vocês que estão compartilhando. Muito obrigado. E eu deixo para vocês, para finalizar, Deus estabeleceu originalmente 3 instituições para, por meio delas, exercer o seu governo aqui na Terra. A família, que é uma instituição de natureza social. A igreja, que é uma instituição de natureza religiosa, e aqui não se trata de igreja como o corpo de Cristo, e sim como instituição organizacional. E o Estado, ou governo civil, que é uma instituição de natureza civil, que seus primórdios estão lá em Gênesis 1, 26 e em diante. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe o nosso vídeo, envie para os seus amigos, estudem, vá para a sala de aula com conteúdo sério,
que nós estamos fazendo o melhor para vocês aqui na EBP. Me encerro deixando para vocês um forte abraço, lembrando da trindade que o professor Eli falou ali. Igreja, família e Estado. e Estado. Trindade, Pai, Filho e Espírito. Deus abençoe, até a próxima aula.